Vamos lá. Projeto de fair play financeiro avança e CBF prevê apresentá-lo em novembro. Sabe-se, por exemplo, que o modelo brasileiro vai priorizar a análise após os fatos, distanciando-se do que faz a La Liga na Espanha, que tem uma proposta de caráter preventivo, com a apreciação do orçamento dos clubes, das previsões de receitas e despesas antes de suas execuções. As punições no Brasil devem se assemelhar às que são aplicadas em outros países, como transfer ban, o impedimento de registro de atletas, perda de pontos e multas. Cássio. A ideia é que o fair play financeiro comece a ser implementado em janeiro, mas de forma escalonada no período de adaptação. Espera-se que as regras estejam funcionando 100% em até 5 anos. Poucos clubes têm apresentado resistência ao GE Globo, que informou isso. Eu tenho algumas dúvidas aí. O que é forma escalonada no período de adaptação, assim, começar a ser implementado? É tipo um tipo de regra, funciona, outra não? Ou é uma flexibilização, como você bota ali um radar numa via que mudou de velocidade, se você passar aqui a multa, você não vai tomar multa, você vai tomar advertência. Acho que é por aí. É por aí? Vocês confiam nisso? Vocês estão empolgados com essa possibilidade de fair play financeira? Essa coisa de não ser como a La Liga, você prefere ou vocês têm outro formato na cabeça? Eu acho que não tem outro jeito. Assim, não é uma questão de fazer, qual é a sua opinião? Note que a notícia fala em dizer o seguinte, ela relata que os clubes não estão apresentando resistência. Não tem como, porque o rei está nu, velho. E o que é o rei está nu? Dívidas crescentes, normalmente, crescem mais aceleradas do que receitas, né? E aí eu sempre trago esse exemplo, sempre trago essa situação. Em algum momento a gente tem uma Selic há poucos anos, de 2%, hoje é 15%. Meu irmão, e a dívida e aí eu tô falando de dívida de impostos que é corrigida sempre por Selic, mas quando o cara tá tomando em banco, não é Selic pura, não é 15% ao ano puro. É Selic mais spread bancário. Um clube meia boca, em termos de estrutura econômica de capital, ele vai tomar Selic mais 9% ao ano. Nossa. Estou falando 24%, porque não é só somar, né? 24,5%, 25% vai dar, porque é juros compostos. Então, 25% de serviço da dívida, no endividamento bancário que o cara tenha 200 milhões de dívida, só de juros ele paga 50%. O Corinthians teve serviço de dívida aqui, são juros de 300 milhões. 300 milhões. Então, ele uma não temporada, amortiza. o orçamento maior do que muitos clubes. Então, assim, não tem o que ser feito. Agora, quando pergunta assim, o momento de adaptação é fundamental, não tem jeito, porque transatlântico não dá cavalo de pau. Transatlântico vai fazendo a curva ali devagarzinho, e esses são um monte de transatlânticos empilhados ali, que é o processo de endividamento dos clubes brasileiros. Então, a última massa disso estava, se não me engano, em 11 bi. A gente fez o programa, a gente precisa atualizar os números, mas, se não me engano, 11 bi de dívida dos clubes da Série A. 25 vem horroroso. Pode ter certeza que vem horroroso do mesmo jeito. Então, não tem outra forma. Agora, é importante que o fair play financeiro ataque primeiramente as dívidas. Porque as pessoas ficam pensando, não, tem que vir fair play. Olha o Flamengo. Tomara que venha o fair play financeiro aí pro Flamengo. Olha que absurdo. O Flamengo vai continuar gastando. O Flamengo será enorme cada vez mais. Troque em miúdos, explique o que é fair play financeiro, porque a galera confunde fair play financeiro com teto salarial. Então, assim, veja, só falando de fair play financeiro, né, rapidamente, um históricozinho, né? Você pega 2008, aquela quebradeira de bancos dos Estados Unidos, aquela coisa da crise hipotecária, subprime, em algum momento a fonte seca, você junta com fonte seca de bancos, que eu estou dizendo, para financiar esses investimentos, principalmente na Europa. Junto com isso, o movimento do City e do Chelsea com investidores e começando a alavancar em elencos cada vez mais caros. Aí, na época, Platini, que dirigia a UEFA, vem com a iniciativa, junto com a FIFA, de organizar finanças de clube. Porque os clubes, a operação de futebol é uma operação que normalmente não é rentável. Então, assim, quando você percebe um investidor que quer botar grana e esse cara estiver vislumbrando curto prazo, tenha medo. Porque o futebol não é uma operação de ficar dando rentabilidade de grana assim no curto prazo. Você precisa maturar o projeto por um tempo. Então, o fair play, na verdade, é um conjunto de regras estabelecidas, seja no ambiente FIFA, no ambiente UEFA, agora nós estamos falando aqui no ambiente Brasil, para você definir algumas salvaguardas e preservar o sistema. Porque o que acontece na inadimplência generalizada ou problemas de caixa de clubes é porque você coloca o sistema em risco. Porque quando um banco está mal, a entidade vai lá,
do federal, do governo federal de um país vai lá e socorre. Porque você coloca em risco o sistema. É o chamado risco sistêmico. E no futebol brasileiro, a gente está começando a ter um risco sistêmico. Sim. Por quê? Porque quando o Corinthians compra e não paga, quando o Santos compra e não paga, ele está deixando de pagar está deixando de pagar o Cuiabá, está deixando de pagar... E esses outros também vão ficar inadimplentes. Então, se você não cessa esse mal com um conjunto de regras que, de fato, venha punir os clubes, já era. Então, quando um clube desse contrata um cara, paga 3 milhões de reais e meio por mês e atrasa a gente, atrasa outros jogadores que não pagou rescisão, isso é doping financeiro. Sim. Isso sim é doping financeiro. Não o Flamengo faturar 1 bi 300, 1 bi e meio. E gastar a ver com isso. Então não é sobre teto de gasto. Não terá teto de gasto. Assim, vamos lá. O que o fair play pode ter em algum momento é estabelecer que os clubes só podem gastar em folha até um determinado percentual da receita. Mas sempre vai estar olhando receita. Mas quem tiver mais receita vai gastar mais. Braço então, se o cara tem 1 bi e meio de receita, ele vai gastar até 1 bi. Que hoje, por exemplo, o futebol responde normalmente por 70% da Exatamente. receita. Então. Quando você pergunta assim, essa questão da implantação gradativa, por exemplo, esse é um exemplo maravilhoso. Vamos estabelecer aqui que você pode gastar no máximo 70% da sua receita com folha. Esse é o tipo de coisa que pode começar como uma recomendação e evoluir como uma regra. Uma determinação. Por isso que é até 5 anos para estar funcionando 100%. E isso, Pedrinho, para mim é o que mais me deixa desconfortável com essa notícia. Eu tenho muita esse tempo de maturação da regra? Que esse processo tem que ser escalonado, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu tenho muitas dúvidas, assim, que um processo de 5 anos consiga funcionar de maneira perfeita no Brasil e no futebol brasileiro sem a existência de uma liga. Eu não consigo imaginar a existência e a implantação de fato das regras de fair play financeiro desassociada da existência de uma liga de clubes. Eu não consigo imaginar que a CBF vai ter força regulatória e força política suficiente para implantar isso. Eu não acredito nisso. Deixa eu mandar um abração para o grande PV da Prefeitura de Salvador, que está aqui acompanhando a gente. Um abraço para você, Paulo Vitor, um abraço, meu irmão. Agora tem um superchat aí, meu querido Matheus Pinho, do J. Fonseca, que fala justamente sobre essa questão do fair play, para a gente colocar aqui. E já temos 1000 likes. Já poderemos anunciar a novidade. Show de bola. Daqui a pouquinho. Se acalmem. J. Fonseca, o fair play precisa vir acompanhado da distribuição de receitas que advém do campeonato. Negociação clube a clube favorece times de massa, enquanto outros clubes saneados têm receitas inferiores em cota. Aí depende do que ele está dizendo aí da distribuição de receitas que advém do campeonato. Vamos lá, TV é distribuída. 40, 30, 30 para quem está na Libra, 40, 35, 25 para quem está na LFU. Aí depois Sendo que quem entra na LFU, obrigatoriamente tem que vender os direitos de transmissão por essa... Que é o que está acontecendo com Vitória. De prazos aí, né? Exatamente. Então, a maior receita de muitos clubes é TV e isso está sendo distribuído. Aí vamos lá. Receitas comerciais que venham, né? Venda de camisa. Por isso é que é a importância da liga, porque aí você embala como produto e você pode ir a mercado estruturado para venda do bloco. Sim. E não isoladamente. Então, por exemplo, o Flamengo vendeu a Bet lá por 260 milhões de reais por ano. Sim. Mérito do Flamengo. Isso. Vai fazer o quê? Vai dividir isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, não. Se eles estão ali num bloco gigante, aí a dificuldade de compor com o Flamengo, principalmente com o BAP no poder, né? Porque o Landim já tinha uma visão um pouco mais institucionalizada. Vamos lá, gente. O BAP não. O BAP chegou e falou, na verdade, para aí, não vou assinar esse contrato. Desse jeito não tá bom para mim. Ameaça direto sair da Libra. Flerta com a LFU, mas se for com a LFU não vai vender os direitos dele, vai dizer, eu vou, mas não vendo. E a LFU vai querer? Então, quem não queria o Flamengo perto, no bloco, para você chegar aí e vender direitos, o bloco todo cresceria, né? Eu não sei como é que ficaria a Libra com a saída do Flamengo. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Porque quem comprou da LFU, fechou um contrato com a LFU. Quando a LFU pega o Flamengo não tá no bloco, quem comprou também fica chateado. Opa, mas aí são dois trabalhos. O de ficar e sabe? Mas não tem jeito, porque o Flamengo não vai vender nunca direito de transmissão por 50 anos. Não faz menor sentido. Lógico que não. Eu ainda vou além, sabe, Renatinho? A Flá TV tá tão forte, eles inclusive inauguraram ontem ou anteontem. Flamengo TV agora. Eu falei o quê? Flá TV. Porque era Flá TV. Era Flá TV. Porque eles estão fazendo questão de marcar que é Flamengo TV. Eles inauguraram um estúdio absurdo para os podcasts e programas. Eu não duvido nada, baseado na lei do mandante, vocês podem me corrigir se eu estiver errado.
do Flamengo disse assim, ó, pra assistir jogo do Flamengo é com a gente, tá aí, Sim. acabou. Rapaz, Não tem negócio de direito é Globo, meu, TV, streaming, não tem nada. Pela Lembrando- força que tem, pelo próprio produto que tem. Lembrando que uma das coisas que salva o Barcelona é a divisão de conteúdo dele de mídia. Sim. O Barcelona criou o Barcelona Studios lá e ele vende um pedaço disso para capitalizar o clube, que está numa situação lá bem difícil, sofrendo inclusive com o fair play financeiro na La Liga, Sim. que é muito mais dura do que em qualquer rigoroso. lugar. É bom lembrar que as receitas de direitos de transmissão no mundo hoje elas são decrescentes. E elas representam, na A média... França tá dramática. Pronto. E elas representam 30% a 35% da média da receita dos clubes. Casos de clubes com 60, casos de clubes com 20. Então, o que é que está acontecendo? Os clubes eles são hoje obrigados a produzir cada vez mais conteúdos próprios, produtos próprios, propriedades próprias, para que elas possam trazer receitas que não virão mais dos direitos de transmissão. Essa fonte ela estagnou, ela esgotou, ela não vai crescer. Ela tem crescido menos. As receitas que mais têm crescido nos últimos anos são receitas comerciais. Patrocínios e receitas comerciais. E esse, velho, é o meu problema com esse fair play. É a gente ficar discutindo um cômodo da casa antes de discutir o projeto como um todo. Sim. É complicado você discutir regras de fair play financeiro antes de discutir regras de liga. De formação de liga. Porque a discussão é muito mais profunda do que essa. É uma discussão de calendário, é uma discussão de propriedade, é uma discussão de produto, de direitos internacionais, é uma discussão de qualidade do jogo, de segurança, de iluminação de campo. Nós estamos falando regras de fair play financeiro para um produto que não tem dono. Mas aí sua opinião Agora, é o seguinte, que era melhor formatá-lo como um produto? Veja, eu acho que o melhor caminho, que não é possível hoje, seria colocar isso dentro de uma agenda de liga. Mas é justamente pelo fato de, mas só pode fazer assim hoje, beleza. Mas essa é a minha resistência a acreditar que nos próximos 5 anos esse negócio realmente vai ser implantado. Mas aí eu acho, eu até entendo a urgência, porque é o seguinte, processo de reestruturação, você sabe que é isso que você também faz? A gente foca em quê? Não, claro. Garante caixa, eu não vou garante esperar, a vida da empresa. lógico. Pronto, o que eu estou entendendo é, como tem um tempo de adaptação, esses caras não se resolvem na liga, precisamos largar em frente. O pessoal, o CBF, o clubes, vocês não estão percebendo que vai dar merda? Vai dar merda. Já está dando. Então, peraí, precisaremos de um tempo de adaptação, vamos agilizar essa agenda. E aí o mérito do presidente atual da CBF, certamente bem assessorado pela corrente que o levou lá. Né? Eu não acho que é o pensar do presidente da CBF lá. Eu acho que ele está bem assessorado, uma turma com boas intenções em relação a isso e que viu o tamanho do problema. Então, se tem um tempo de adaptação de 5 anos, priorizemos essa escala de adaptação enquanto essa turma se resolve lá. Porque as regras, no final das contas, eles vão precisar estar de acordo ali. Né? Eu trabalho há muito tempo com planejamento estratégico, você sabe. Sei disso. E eu convivi com uma pessoa, não vou falar aqui o nome, que era um grande crítico, né? Com toda legitimidade, sem problema nenhum, dos processos de planejamento. E ele falava assim, porra, velho, sabe qual é o problema? É que planejar é a melhor maneira de combinar o que não vai ser feito. Até porque o Talvez é coletivo. É sensacional. Esse aqui é o meu medo com essa zorra, Tem uma entendeu? frase massa, É você quer que uma coisa não aconteça, monte um comitê. um comitê, Então aí vai ter então, reunião, não acontece sabe, nada, só reunião. Reunião só serve para marcar a próxima reunião. A gente está combinando e planejando o que não vai ser feito. Provavelmente não vai ser feito. Mas tem que começar, ok. Tá certo. Mas não existe senhor do bom princípio. Pronto. Só existe senhor do bom fim. Pronto, aí já é uma crença, eu já não acredito. Eu acho que vai acontecer. Vai rolar? Fair play? Esqueça, não tem como não rolar, velho. Você acha que é impositivo? Não É tem uma agenda jeito. impositiva. Se a gente fosse Rei fazer está nu. uma Pra tier mim não list tem aqui. jeito. Rapaz, Tier Você list já aqui. está dando merda. De tier list quem tá na merda. Pensando sério, tier list. é. Tá na merda, a merda tá subindo no pote e ainda tá rolando chantilly. É o merdômetro. Merdômetro. A gente É ia uma boa botar essa. no merdômetro aqui da parte financeira. Corinthians, Santos. Peraí, Corinthians ou Atlético Mineiro? Corinthians. Então, Corinthians. Peraí, em que lugar do merdômetro? Vamos começar de cima para baixo. É de cima a baixo. Mas vamos lá. É porque texto sem contexto fica solto. Sim. O texto do Galo é que dívida enorme. O contexto do Galo é, tem 4 mecenatas. Né? Ali é um mecenato. Né? Os caras são enormes de grana. Passa por, certamente, abrir um pedaço para captar investidor. E aí ele vai capitalizar. Sem a menor dúvida vai acontecer. Mas tem lastro. Sim. Então, por isso que eu digo, texto sem contexto. Tanto fica teve solto. que Então, quando o Galo tá no meio da Galo merda. ameaçaram greve, os caras na hora bancaram logo que estava O que a errado. gente chama Então de tá, red flag, né? Vamos fazer o Uma luz seguinte, vermelha ali, vamos a bandeira vermelha. Vamos pro trânsito. Corinthians. O Corinthians é vermelho.
Corinthians é vermelho porque a dívida é crescente, uma taxa, o tamanho de taxa de juros que está, ele não consegue amortizar, tem uma questão do estádio, ele não vai virar SAF. Então, velho, eu não sei como o Corinthians não entrou em recuperação judicial ainda. Eu não sei a que ponto anda a extrajudicial dele. Ele, enquanto associação, ele pode, né? Pode. Entrar em recuperação judicial, né? Pode, entendeu? Você diria que o Botafogo é um textor sem contextor? Porra, você deu uma de cacito. Você caciou. Tom, devolva meu Sensacional. Devolva meu Você celular, Tom. caciou, velho. Sensacional, Tom. Essa foi Rapaz. fantástica, meu irmão. Ou melhor, Cássio, devolva o celular de Essa dá pra fazer um Pô, fiquei corte. pensando nisso aqui, eu pois tenho é, que falar, tem que falar. caramba, Tem que essa falar. dá O pra fazer um Botafogo corte. tá onde? No amarelo, no verde ou no vermelho? Rapaz, vermelhaço. Piscando. Púrpura, no Santos, púrpura. piscando. Não, Botafogo vermelho por causa daquilo lá. Primeiro que ele tá se desentendendo com a turma. A turma não a gente quer participa ele. de um grupo, Festa né? estranha com gente esquisita. Né? Pô, o cara dilui um sócio na madrugada numa reunião de assembleia de 11 da noite, assinada com a associação crivando, chancelando o movimento de Textor. Olha a importância de uma SAF bem constituída e de uma associação forte. Sim. Porque senão, meu amigo, se a associação não for vigilante do que a SAF está fazendo... Da fiscalização do próprio contrato. Do próprio contrato, da execução, um abraço. E nesse caso, tudo que está levado a público não é o caso. Então, não está nós acontecendo. temos dois da Botafogo. Botafogo. Santos, tá? Santos enorme. Santos é outro. Você coloca o Vasco aonde aí? Pilaço. Esqueça Cara, do Vasco, não. O Vasco também, porque a dívida do Vasco, como a 777 estava amortizando dívida, Mas foi a SAF mais mal feita do Brasil até hoje? Não à toa, não é nem mais SAF? eu Quer acho... dizer, Não, é ela SAF, mas a associação é que é o investidor. que tá mandando, né? É uma boa. É uma boa provocação, Pedro. dá um programa. Dá um programa. Agora eu vou dizer, dá um programa porque é o seguinte, porque eu quero dizer o seguinte, o Vasco não é só vítima dessa história, não. O Vasco deu um golpe, tá? Na SAF. Viu que podia até dizer que a SAF tava errando, não sei o quê, mas os caras tomaram, velho. Mas pra 777 fez assim, toma aí que eu também não tenho condição Mas de tomaram, de né? navegar Eu mais. tô dizendo assim, o Vasco não foi só passivo, a 777 começou a não fazer, não. O Vasco se antecipou, se mobilizou, vai e tomou a SAF. Veja, assim, talvez golpe seja um termo um Pesado. pouco pesado, né? É. O que o Vasco viu é o seguinte, velho, esses caras ali... Deixa eu pular daqui desse barco. Deixa eu pular desse barco. Agora, o que é uma coisa para se questionar, em processos de SAF, due diligence, tem um negócio chamado background check, BC, background check, que é a checagem do investidor. Saber qual é o investidor. Você pega a capivara do cara toda. Como é que não pegaram? Do watch lá, do cara.